Eu nasci em um berço cristão e já vi muitas coisas nessa vida, muitas coisas especiais, já vi muitas maravilhas, já vi muitas coisas sobrenaturais. E esse testemunho me chama muito a atenção. Mas esse não é um testemunho que eu vi. Não aconteceu diante dos meus olhos. Eu ouvi esse testemunho. E eu ouvi esse testemunho várias vezes por pessoas de muita confiança. Eu ouvi esse testemunho pela boca de alguns homens e algumas mulheres de Deus que possuem uma grande credibilidade. E eu já ouvi esse testemunho em português, eu já ouvi esse testemunho em inglês, e é o testemunho de um homem cego. Ele teve uma doença terrível e o seu olho teve que ser arrancado. O seu olho direito teve que ser arrancado, teve que ser amputado. E no lugar desse olho, já não ficaram um buraco, os médicos colocaram um olho de vidro. E ele cresceu, se desenvolveu, e em uma certa reunião como hoje, Deus se manifestou, uma mulher chamou ele à frente e orou por ele. E ele começou a dizer, mas calma aí, tem algo estranho com o meu olho. Ele começou a mexer num olho, mexeu no outro, ele falou, tem algo estranho no meu olho. E ele enfiou o dedo no buraco, tirou o vidro, o olho de vidro, e ele falou assim, eu estou enxergando. E as pessoas assim, mas como assim? Você não tem olho? Eu falei, não, eu estou enxergando com esse olho aqui. Mas as pessoas diziam assim, mas você não tem esse olho. E nós podemos ver que há um buraco no seu olho. O seu olho foi tirado. E ele disse, mas tem algo estranho. Eu senti algo estranho no meu rosto, no meu olho, e eu estou enxergando. E aí as pessoas foram fazer o teste. Assim, nossa, esse rapaz está de brincadeira. E aí tamparam o olho esquerdo dele. E ele começou a falar tudo que ele via pelo olho direito. Mas o seu olho direito estava como antes. Havia um buraco, não tinha o olho. E fizeram vários testes. Falaram, não é possível, ele deve estar roubando, ele deve estar enxergando com outro olho, não é possível. Aí fizeram um tampão, tamparam, fizeram um grande tampão, ficou aquilo grande aqui assim tampado, e ele ia dizendo quantos dedos tinha, e ele começava a ler, e as pessoas escreviam, e ele falava o que lia, e ele ia lendo, com um olho que ele não tinha. Você consegue imaginar algo disso? Você consegue imaginar isso? Pode ser que eu esteja te contando isso, e você pode estar dizendo, o pastor está de brincadeira. Como eu disse, eu já vi algumas coisas estranhas. Eu já vi o agir de Deus. Eu já vi também o agir do inimigo, porque o inimigo ele tem poder até para fazer cair fogo do céu. O inimigo tem poder. Não podemos brincar com o inimigo. O inimigo pode se disfarçar de anjo de luz e enganar muitos. Ele pode fazer cair fogo do céu. O inimigo também tem poder. E eu já vi algumas coisas estranhas feitas pelo inimigo. Eu já vi muitas maravilhas. Eu já vi algumas maravilhas de deixar as pessoas maravilhadas, de queixo caído, mas eu não estou acreditando no que Deus está fazendo. E como eu disse, eu quero deixar bem claro, esse é um testemunho que eu não vi, eu não presenciei, mas eu ouvi. E ouvi da minha professora, e ouvi de alguns pastores. Esse homem se tornou muito famoso no mundo inteiro, porque ele ia de igreja em igreja, de país em país, dando o seu testemunho e fazendo o teste. As pessoas tampavam o olho dele e ele começava a falar o que via. Ele tirava, colocava o dedo no buraco, arrancava o vidro de olho, né, aquele
aquele olho de vidro, que era simplesmente para tampar um buraco, para não ficar algo estranho. E ele tirava aquele vidro de olho, aquele olho de vidro, tampava o seu olho que estava bem, e ele começava a falar, mas as pessoas ficavam espantadas, mas não tem um olho natural. Não tem um olho natural, mas tinha uma visão espiritual. Porque nós não somos um corpo, nós somos espírito. E espiritualmente nós temos um corpo. E naquele dia o nosso corpo será transformado para um corpo perfeito, incorruptível, que não sente dor, que não tem problemas, que não tem limitações. E ele passou muitos anos dando o seu testemunho. É algo realmente muito estranho, não é? É algo realmente sobrenatural, é algo que, se alguém conta para você, você não acredita. Mas como eu disse, juntando tudo que eu já vi, e toda a experiência que eu tenho, e a fé que eu tenho em Deus, eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso é possível. Muito estranho, mas possível. E hoje eu quero falar com você. Nós estamos no mês em que o fraco diz amém. Vou tentar de novo. Em que o fraco diz, em que o fraco diz, em que o fraco diz, em que o doente diz, o doente diz, Nós estamos no mês em que o fraco diz, eu sou forte, em que o doente diz, eu sou guerreiro. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre não diga. Nós estamos dizendo, eu sou forte, eu sou guerreiro, mas eu quero falar hoje sobre algo que você não deve dizer. Você não deve dizer isso. E para começar, em Provérbios, nós já lemos o texto sagrado de Êxodo 4, do versículo 10 ao 16, mas em Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina no seu coração, assim é. Porque como imagina no seu coração, porque como imagina em sua mente, assim é. E nós vamos falar de Moisés, vamos começar a falar de Moisés, e nós lemos o texto sagrado em que Deus está chamando Moisés. Deus está chamando Moisés e está dando uma missão, está dando uma visão a Moisés. Mas quando Deus chama Moisés, o que Moisés diz? Eu não. E por que não? Porque eu não sei falar. Eu nunca fui bom em falar, nem ontem, nem anteontem, e nem agora que falo com o Senhor. E nem agora que o Senhor fala comigo, eu não sou bom em falar. Senhor, é melhor escolher outro. Eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus ficou irado. Deus ficou irado e falou para ele, olha, Arão não é o levita, o seu irmão? Eu vou enviar você e ele. E eu vou falar com você e vou falar com ele. E vocês vão falar. E eu vou usar a sua boca. E Deus diz, olha, não fui eu que fiz o homem, a boca do homem. Não fui eu que fiz o surdo. Não fui eu que fiz o cego. E Moisés está sendo chamado. Moisés está sendo convocado para viver um novo tempo. Depois de 40 anos no deserto, Deus está chamando Moisés para viver um novo tempo. Para mais do que viver um novo tempo, para recomeçar. Porque um dia ele começou a libertar o povo. Mas começou a libertar o povo e matou uma pessoa. E porque matou uma pessoa, fugiu para o deserto. E viveu como um fugitivo, um errante no deserto, como pastor de ovelhas. E depois de 40 anos, Deus vai recomeçar. Deus está dizendo a Moisés, Moisés, eu sou contigo.
eu te envio. Eu vou colocar as palavras na sua boca. É um novo dia, Moisés, é um novo tempo, é um recomeço para você, Moisés. Moisés, eu estou te dando uma segunda oportunidade, Moisés, para cumprir um chamado, cumprir uma missão, uma visão. E Moisés, como nós vimos, ele diz: não, eu sou limitado, eu não consigo, manda outro. E a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, e a primeira coisa que você não pode falar mais, é: Deus, usa outro. Deus, eu não sei. Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei falar. Diga: nunca mais. Não me convenceu, não. Diga mais forte. Diga: nunca mais. Eu vou dizer que não sei falar. E depois que Deus se ira, não tem muito o que fazer. Moisés vai, se encontra com Arão. E eu quero que você entenda que uma missão é uma ação. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma missão, toda missão gera uma ação. Quantos foram chamados por Deus? Quantos foram salvos por Deus? Se Deus te salvou, você tem uma missão, e toda missão leva a uma ação. Hoje ainda repliquei nas redes sociais dizendo que se Deus te quisesse no céu, não teria te salvado, teria te matado. Deus não te matou, Deus te salvou. E se Ele quisesse que você estivesse no céu agora, Ele não teria te salvado, Ele teria te matado. Diga: Deus me salvou com um propósito. Deus te salvou e te deu uma missão. Qual é essa missão? Diga: falar. Então abra sua boca para adorar, abra sua boca para dar glória, abra sua boca para dar glória, para dizer: santo, santo é o Senhor. Abra sua boca para bendizer o Senhor, abra sua boca para cumprir a missão. Nunca mais diga que você não sabe falar. Moisés, ele tentou usar essa justificativa: eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de boca. Isso só gera ira no coração de Deus. Isso só gera ira no coração de Deus. Muitas vezes estamos provocando a ira de Deus. Mas toda pessoa que recebe uma missão, toda missão gera uma ação. Vá e fale. Sabe por que Deus chamou Moisés? Como ele mesmo disse, não é porque ele sabia falar. Pelo contrário, ele tinha dificuldade em falar. Ainda conversava com o irmão vindo à igreja e dizia: olha, eu tenho essa dificuldade. Você tem essa dificuldade. Nós temos dificuldade, sabe, de falar. Muitas vezes as palavras saem toda mastigada. Eu falo, as pessoas não entendem. Tem uma má dicção. Mas Deus não me chamou porque eu sei falar. Deus não chamou o irmão porque ele sabe cantar. Deus não chamou Moisés porque ele sabe falar. Sabe por que Deus chama uma pessoa? Quando Deus chama uma pessoa, ela tem duas coisas. Pergunta o que, pastor? Vou responder para quem perguntou. Quando Deus chama uma pessoa, ela tem duas habilidades. Sabe qual é a primeira? Pergunta: qual, pastor? Faz cara de curioso. Qual, pastor? A primeira habilidade que uma pessoa tem quando Deus chama para uma missão e para uma ação é a influência. Sabe por que Deus te salvou? Porque Deus poderia ter te salvado e te matado. Não é isso? E ao invés de te matar, Ele te salvou. E Ele te salvou, te deu uma missão. Te deu uma missão que gera uma ação. E Ele te chamou porque você tem influência. Porque você tem poder de influenciar as pessoas. Você tem o poder de influenciar as pessoas. Preste atenção. E você vai observar que todas as pessoas que Deus chamou para uma missão tinham o poder de influenciar as pessoas. E a palavra diz que a mulher tem o poder de influenciar o esposo sem falar nada. Você está entendendo por que Deus chamou a mulher? Homem Deus mata, realmente mata. Vão para o céu, vai para o inferno.
Agora as mulheres, Deus tem prazer em salvar, porque a mulher, nós temos a habilidade de influenciar. Deus perguntou para mim assim: você prefere morrer ou influenciar? Eu prefiro influenciar. Alguém quer morrer? Então comece a influenciar as pessoas. Comece a influenciar as pessoas que estão do seu lado. Comece a influenciar as pessoas no trabalho. Comece a influenciar as pessoas na escola, na igreja. Comece a influenciar. Deus te salvou e te deu uma missão, e essa missão gera uma ação. E toda pessoa chamada por Deus, e toda pessoa salva por Deus, tem duas habilidades. A primeira é o poder de influenciar. Se você não influenciar, Deus vai se irar, e pode ser que você morra. Ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, pergunta ao pastor: qual é a segunda habilidade? A segunda habilidade, depois de influenciar, pergunta: qual é, pastor? Aquela cara, faz aquela cara de curioso. A segunda habilidade é a dominância. Diga: é o poder. E eu vou te ilustrar agora o que é o poder. Sabe aquela pessoa quando fala, e ela fala, e as pessoas ouvem? Esses dias agora está saindo na Netflix alguns filmes bem antigos. Eu não sei se alguém conhece aqui, Loucademia de Polícia. Alguém conhece? Tem bastante gente velha aqui, hein? Pensei que era só eu. Tinha uma série de filmes, acho que tem o 6, o 7, o 8, perderam as contas aí, chamada Loucademia de Polícias. Por aí você já consegue entender. Loucademia, né? É uma academia bem louca de policiais. E eles são inscritos, eles se inscrevem para serem policiais, vão passar por um treinamento. Mas o treinamento é uma loucademia de polícia. E lá tem uma mulher, ainda bem jovem, e ela fala bem fininho, bem fininho. E tem tudo quanto é tipo de gente, tem tudo quanto é tipo de doido no filme. E para essa cena que eu vou descrever para você, tem essa mulher que ainda é uma jovem, que tem a voz bem fininha. Ela fala, ninguém dá atenção para ela. E tem um homem que é um armário. Imagine um homem que vale por dois, grande, forte, que não fala muito, mas quando fala, e aí eles estão em treinamento. Está na fase do treinamento. Eu não sei se é a Academia de Polícia 6, se é o 2, se é o 1, eu não sei qual é, mas é um desses. Assiste todos. E aí está lá um dos principais que está fazendo o treinamento, e está essa mulher que tem a voz fininha, esse homem que parece um armário, e na frente deles tem uns 10 recrutas, tem uns 10 policiais que ainda estão sendo treinados. E a pessoa que está passando a instrução, que está ensinando eles, está treinando, chama o primeiro voluntário, chama uma pessoa e chama essa mulher de voz fininha. E aí ela vai ter que dar ordem para um cachorro. Ela vai ter que falar para o cachorro: senta. Você quer saber se você tem autoridade? É quando você fala com uma criança, com um animal. E ela vai ter que falar para o cachorro que está do lado ali. Ela vai ter que dizer: senta. E o cachorro vai ter que sentar. Só que o cachorro, ele só vai sentar se a pessoa tiver o quê? Tiver a habilidade de dominância, se a pessoa tiver autoridade. E aí ela fala: senta. Vocês acham que o cachorro sentou? Não. Aí ela fica brava, ela fala mais forte: senta. Vocês acham que o cachorro sentou? Não. Aí vem o segundo voluntário, o homem é um armário. Lembra que tá um instrutor, tá essa mulher, tá esse homem que é um armário, e na frente tem 10 policiais, 10 recrutas novos que estão sendo treinados ali, aprendendo sobre dominância, sobre falar com autoridade. E aí aquele homem armário diz: não, você não sabe falar, você não tem dominância, você não sabe falar. Chamou o segundo voluntário, o homem é um armário, falou assim: manda o cachorro sentar. Ele: senta. Os 10 homens que estavam na frente sentaram. Você entendeu? Quando alguém tem dominância, ainda que ele não esteja falando com você, você obedece.
É que nem pai. Lá em casa eu falo assim, filha, para com isso. A minha filha está no outro quarto e falou, pai, que susto, pensei que era comigo. É mais ou menos isso, entendeu? Então quando Deus chama uma pessoa, ela tem duas coisas. Ela tem duas habilidades: influência e dominância. Sabe por que Deus te chamou? Sabe por que você está aqui? Porque você é um influenciador. Deus te chamou para ser um exemplo, para ser uma influência, para influenciar a sua casa, influenciar os seus amigos. Por onde você for, você vai influenciar. Sabe por quê? Porque você tem dominância. Fala, senta! Já estou sentado. Agora tem um problema. Quando nós olhamos aqui para Moisés, Moisés está achando que a coisa mais importante é falar. Tem pessoas que estão achando que a coisa mais importante é ter um microfone na mão, que é pregar, que a coisa mais importante que tem é cantar. Deus não te salvou, Deus não me salvou, porque eu sei pregar, porque eu sei cantar. Deus nos salvou, porque temos o poder de influenciar, temos o dom de autoridade, de poder. Agora a grande questão é que Moisés não sabia disso. E a segunda coisa é que ele não estava preparado para isso. Pergunta por quê, pastor? Ele não estava preparado. Pergunta por quê, pastor? Hoje ele cresceu no palácio. Ele cresceu do lado de Faraó. Ele cresceu junto com os príncipes. Ele era chamado de o príncipe do Egito. Por que ele não sabia? Sabe por quê? Você pode estar pensando, não, pastor, olha, brincadeiras à parte, mas eu não consigo influenciar ninguém. Pastor, brincadeiras à parte, se eu mandar sentar, nem a minha mulher senta, pastor. Eu não consigo influenciar ninguém, eu não consigo mandar nada, pastor. Eu não tenho esse dom de influenciar, eu não tenho esse poder de dominância, pastor. Eu posso te garantir que você tem. Você tem, diga eu tenho. Se o pastor está falando com tanta dominância, é porque eu tenho. Você tem. A grande questão é que o passado, é que os 40 anos de deserto te fizeram um derrotado. O que você viveu nos últimos dias, o que você viveu nos últimos anos, fez de Moisés um coitadinho. Fez de Moisés um fraco, um coitadinho. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar. E aí sabe o que Deus vai fazer? Perguntou o que, pastor? Aquela cara. E aí Deus vai mudar o passado. Como que Deus muda o passado? Deus vai orar e vai colocar a mão na cabeça de Moisés, vai falar sim, Salabim, ou ele vai falar Manassés. Como é que Deus trata o passado? Construindo um novo passado para ter um novo presente e caminharmos para um novo futuro. Os 40 anos de deserto não mudam. Os 40 anos de deserto fizeram de Moisés um homem fraco. Mas o que Deus vai começar a fazer agora, vai construir um presente que se tornará um futuro, e este futuro esse passado o levará a um futuro de bênçãos. Hoje, amanhã já é passado. O que Deus está fazendo aqui e agora, amanhã já é passado. Só que o que Deus está fazendo aqui e agora, amanhã é passado. Mas com esse passado, você vai ter um futuro de sucesso. Deixa eu te mostrar mais ou menos o que aconteceu com Moisés, para que você entenda. Primeiro, Deus chama Moisés, Deus chama Arão e envia Moisés e Arão. Em Êxodo 4, 30 e 31, eles vão ter que falar com o povo. Antes de falar com o faraó, Moisés e Arão vão ter que falar com o povo. Porque, pensa comigo, imagine Moisés enviado por Deus para falar com o faraó: liberte o meu povo. E aí, o povo não está sabendo de nada. Então eles primeiro têm que falar com o povo: olha, Deus se apresentou a mim. Deus estava numa sarça ardente e aconteceu isso. Deus chamou Moisés, Deus chamou Arão, e nós estamos aqui porque Deus vai nos libertar. Eles primeiro precisam falar com o povo.
Eles primeiro precisam influenciar o povo. Eles precisam primeiro mostrar influência e dominância para o povo, para depois de falar com o faraó. Então, depois que Deus fala com Moisés e Arão, o próximo passo é falar com quem? Diga, com o povo. Eles vão falar com o povo em Êxodo 4, 30 e 31. E Arão, diga aí, Arão. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Quem falou com o povo? Arão. Quem falou tudo? Arão. Moisés só ficou lá do lado assim, olhando. Quem falou? Arão. Quem falou do começo ao final? Arão. Quem falou com o povo? Quem mostrou os sinais? Quem influenciou o povo? Quem mostrou dominância ao povo? Quem levou o povo a crer e adorar? Diga, Arão. Moisés só ficou olhando. Moisés ainda está coitadinho, entendeu? Está coitadinho, eu não sei falar ainda, eu não sei falar. Mas as coisas estão acontecendo. Deus falou com ele falou com Deus, Deus falou com Arão. Moisés e Arão se encontram, eles conversam, e aí eles estão se programando. Antes de falar com o faraó, vamos falar com o povo. E eu já posso até imaginar Moisés falando, mas eu não vou falar nada não, fala você. Eu sou gago, não vai sair nada. Então você fala, tá, Arão? Estão entendendo? Estão acompanhando até aí? Diga uma nova história. Já não é a história do deserto. Já não é mais a história do deserto, de um Moisés fracassado e fugitivo. É de um Moisés que está voltando. É a história de um Moisés que está começando, recomeçando. É um Moisés debaixo de uma missão e de uma ação. E aí vamos para o próximo agora. Em Êxodo 5, do 1 ao 2. Falar com o faraó agora. Depois de ter falado com o povo, eles vão falar com o faraó. Amém? Influenciar o povo, mostrar a dominância ao povo. O povo creu, o povo adorou. Agora vamos falar com o faraó. Quem vai falar com o faraó? Moisés e Arão. E vamos ver o que acontece. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, diga aí, disseram, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Quem falou com o povo? Diga Arão. Quem falou com o faraó? Diga Moisés e Arão. Moisés começou a falar, gente. Moisés começou a vencer. Moisés começou a romper. Não é mais a história de Moisés no deserto, que não fala com ninguém, que só fica lá com as ovelhas. 40 anos calado, 40 anos sem falar nada. E falava com as ovelhas, e as ovelhas não obedeciam. Tem até a historinha do peixinho, mas eu não vou contar a história do peixinho hoje não. Que tinha duas pessoas na frente de um aquário, mas eu não vou contar a história do peixinho. Só se alguém quiser ouvir, eu posso pensar. Alguém quer ouvir a história do peixinho? Tinha um rapaz na frente de um aquário, na frente do aquário, assim, olhando para o aquário, olhando para o peixe. Ele virava a cara, o peixinho seguia ele. Ele olhava para o outro lado, o peixinho ia atrás. Ele olhava para cima, o peixinho ia para cima. Chegou uma outra pessoa do lado e olhou aquilo e falou, mas que poder! Que poder! Você tem uma influência, você tem uma dominância. Eu quero ser que nem você. Como é que você faz? Ele falou assim, olhe para ele, que poder. E influencia o peixinho.
E quando você olhar para a direita, o peixinho vai para a direita. Quando você olhar para a esquerda, o peixinho vai para a esquerda. Você vai olhar para cima, vai olhar para baixo e o peixinho vai te obedecer. E aí a pessoa parou lá na frente do espelho. Do espelho não, desculpa. O espelho foi de manhã. Na frente do aquário. Ele estava na frente do aquário lá, olhando. E de repente ele vê, a pessoa que tinha ensinado ele começa a observar que ele olha para um lado, olha para o outro. Está meio confuso assim. O peixinho vai para um lado, né? Ele está tudo confuso. E aí ele fala: o que está acontecendo? Aí ele vira para a pessoa e diz, com carinha de peixinho assim: nada, fazendo boquinha de peixinho. Tem gente que um peixe influencia ele. Tem gente que um animal, um jumento influencia ele. Mas tem pessoas que possuem o poder para influenciar. Existe dominância. Você está aqui porque você é um influenciador e você é um dominância. Você tem dominância. Quando você fala, os seus filhos ouvem, não é assim? Quando você fala, até o seu patrão ouve, não é assim? Pastor, eu estou mais para Moisés no deserto, pastor. As ovelhas fazem bé, eu faço bé, e eu falo por aqui e elas vão por lá. Mas Deus está mudando essa história. Pouco a pouco, Deus está mudando essa história. Deus está mudando a sua influência. Deus está mudando a sua dominância. Moisés, que não falou nada com o povo, agora está falando com o faraó. Mas ainda não é suficiente. Vamos para o próximo.